Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, que sejam bem-vindos de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O tema deste mês é Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. A nossa palestrante de hoje é nossa querida amiga Adriana Pfeiffer, que também é trabalhadora da nossa casa. E hoje ela vai nos falar sobre a parábola do homem rico e Lázaro. Antes disso, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 116, intitulada Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos, em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas a deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro de tanto aprendizado. Envolvidos pela Tua luz, Pai da infinita bondade, vamos abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Adriana, que preparou esse estudo com tanto carinho. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja nosso guia de conduta para a nossa evolução nesta jornada terrena, e que os seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as nossas horas de aflição. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ouvir agora a nossa amiga Adriana. Olá, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de usarmos a tecnologia para conversarmos sobre as lições de Jesus. A parábola, que servirá de pano de fundo para as nossas reflexões de hoje,
é muito rica em lições e ensinamentos, mas hoje, de forma especial, vamos nos ater a observá-la em duas partes. A primeira delas aborda a questão das provas da riqueza e da miséria e a relevância da lei de causa e efeito. A segunda parte aborda o despertar no plano espiritual e o protagonismo da mediunidade, a sua importância. Aparentemente, questões bem distintas, mas que, à luz da doutrina espírita, observaremos que estão intimamente ligados. Bom, vamos à nossa parábola, a parábola do homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia esplendidamente, comia em abundância. E havia também um mendigo, de nome Lázaro, que estava sempre deitado ao seu portão, muito sofrimento, coberto de chagas, e que sempre esperava as sobras da mesa do homem rico, mas nunca ninguém lhe dava. Diz a parábola, então, que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o homem rico e foi sepultado. No Hades, local de tormento, o rico levantou os olhos e ao longe viu Abraão e Lázaro. E eis que ele clama: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra que recebeste os teus bens em vida e Lázaro, do mesmo modo, só teve sofrimento? Agora ele está consolado e você em tormentos. Além disso, entre nós e vós está um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para aí não podem. E vocês, da mesma forma, não podem passar para cá. E aqui nós fazemos uma pequena parada na nossa parábola para fazer uma análise. O rico e o pobre Lázaro podem personificar a humanidade. O rico desfrutou no mundo e sofreu no plano espiritual. Lázaro muito sofreu no mundo e agora, depois de desencarnado, desfruta no plano espiritual. Esta parte da parábola, ela ilustra com fidelidade o que se passa no plano espiritual, que é a consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. Lázaro representa aqueles excluídos da sociedade da Terra, que passam em determinado processo reencarnatório pela prova da miséria, por dificuldades exacerbadas, com privação de tudo, passando por injustiça social, pois ainda vemos graçar na Terra grande preconceito em relação àqueles que não possuem sequer o mínimo para viver uma vida digna. Porém, que ainda assim, passando por todas essas dificuldades, sofrem com resignação, porque mesmo que não seja de forma consciente, em seu íntimo tem a certeza de que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Algumas vezes, quando vivenciamos de perto a experiência dessas pessoas, chegamos a nos perguntar: será que nós suportaríamos viver com tanta dificuldade, com tantas dores?
De onde será que cada um desses, passando por esse tipo de prova, tira forças para resistir a mais um dia e mais um dia? Na verdade, em seu íntimo, a conclusão que podemos chegar é que creem num futuro mais feliz. Mesmo sem saber exatamente quando e como e de que forma será esse futuro, e principalmente crendo na justiça de Deus. E o rico, o símbolo, a representação daqueles que tratam da vida do corpo, o que de fato não é problema algum. O problema é esquecer-se da vida da alma, que única e exclusivamente buscam a felicidade na matéria e de forma egoísta apenas o prazer imediato. E aí nós nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 7, trata bem da questão da riqueza e nos diz que a riqueza em si não é um obstáculo absoluto à nossa salvação, a chegarmos no plano espiritual numa situação um pouco mais feliz. Caso contrário, Deus teria condenado a alguns à perdição, o que é uma ideia inconcebível, já que sabemos ser o Pai, justiça e bondade supremas. Sem dúvida alguma, a riqueza pelas suas tentações e a fascinação que exerce constitui uma prova muitíssimo arriscada, mais perigosa, inclusive, nos diz o Evangelho, do que a prova da miséria. Por ser um excitante do orgulho, do egoísmo, e com certeza, dizem os espíritos no Evangelho, que constitui o laço mais forte que prende o homem à terra, à matéria. A riqueza torna, sim, a jornada difícil, porém não a torna impossível e pode, inclusive, vir a ser um meio de salvação, de bênçãos, para quem sabe servir-se dela com discernimento. Se a riqueza, por exemplo, fosse abolida da terra por ser uma causa de imensos males, estaria sendo condenado assim a lei do trabalho, que a pode arrecadar, e nos conduziria, por fim, a uma vida bastante primitiva, o que estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. A riqueza exacerba, sim, as mais paixões, provoca crimes, entretanto, não é a ela que devemos culpar, pois que a riqueza, o dinheiro, tanto quanto outras facilidades em si, ela é neutra. O homem é que pode, se não estiver vigilante, abusar da riqueza. E pelo abuso, aí sim, ela se torna perniciosa. Entretanto, se bem utilizada, podemos fazer muitas coisas para o progresso da nossa terra. Compete a cada um que a possui, compete ao homem fazê-la produzir para o bem, pois se não é um objeto direto do progresso moral, é um elemento poderoso para o progresso intelectual. E com efeito, nós temos por missão trabalhar
pela melhoria do planeta em todos os sentidos, inclusive no sentido material. Cabe ao homem preparar o planeta para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. E como isso poderia ser feito? Por exemplo, para alimentar uma população que cresce incessantemente, é preciso que se aumente a produção. E que se a produção de um país, por exemplo, for insuficiente, será necessário buscá-la fora. E por isso, a relação entre os povos constitui uma necessidade. É preciso que as distâncias, como tem acontecido nos dias de hoje, sejam encurtadas, a fim de facilitar que essas relações sejam mais íntimas, sejam mais próximas, sejam de ajuda mútua, e que para tal é necessário recursos de tecnologia, recursos que foram justamente a necessidade de criar a riqueza, como fez o homem ter a necessidade de fazer evoluir as ciências. A atividade que esses trabalhos impõem, todas essas necessidades prementes da nossa terra e que está nas nossas mãos, impõem que o homem amplie a sua inteligência. Essa inteligência que no primeiro momento ele concentra na satisfação de necessidades materiais, mas que o ajudará mais tarde a compreender as verdades morais. Perceberemos, na verdade, todos nós, que a nossa inteligência precisa estar voltada para o amor ao próximo, para o bem comum, para o que beneficia a muitos e não aqueles poucos que estão no meu círculo mais íntimo. E dessa forma, com essa razão, a riqueza é sim considerada elemento de progresso. E aí passamos então à segunda parte da parábola. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha na simbologia que é usada. Abraão, foi o patriarca dos hebreus, uma alta personagem do Antigo Testamento e que tinha uma fé absoluta na imortalidade da alma e que vivia em relação muito íntima de comunicação com o plano espiritual. O seio de Abraão, essa simbologia usada para o local onde foi levado o mendigo Lázaro, simboliza o plano invisível onde se tem contato com os amigos espirituais, onde o progresso, o estudo, o trabalho se apresentam numa forma compensadora e onde, quanto mais progredimos, mais aprendemos. Quanto mais aprendemos, mais sabemos da importância do amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, o seio de Abraão, representando aqui na parábola um local no plano espiritual aprazível. E o Hades, onde despertou o homem rico. Os antigos acreditavam na existência de um local que seria nos subterrâneos da terra, para onde iam as almas daqueles que não foram bons na terra. E nós entendemos
como um local de dificuldades, de sofrimentos, arrecadados pela nossa própria consciência quando despertamos no plano espiritual, atormentados de muitas culpas. E continuando a parábola, foi então que o homem rico, agora nesse momento cheio de sofrimentos, lembra-se dos seus irmãos, dos seus 5 irmãos que ainda estavam encarnados e que viviam a mesma vida que ele tinha levado enquanto estava na Terra. Lembrando-se então desses irmãos, o homem rico volta-se mais uma vez para o pai Abraão e diz: Pai, eu te rogo então que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Peça a Lázaro para os avisar, a fim de que não aconteça com eles o mesmo que aconteceu comigo, para que não venham para este local de tormentos. E aí o pai Abraão responde: mas eles têm Moisés e os profetas que sempre lhes falam da vida espiritual, que lhes trazem lições, que lhes indicam condutas. Mas aí o homem rico responde: não, pai, se alguém for até lá, alguém dentre os mortos, eles vão se arrepender. E aí, mais uma vez, retorna o pai Abraão: mas se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E a resposta de Abraão, na verdade, é um ensinamento para todos os dias e não poderia ser mais atual. Vamos pensar. Ele disse que haviam repelido as recomendações dos profetas, daqueles que eram tidos como alguém a quem se confiar. Como haveriam então de crer nos ditos mortos? E na verdade, quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles que trabalhavam como medianeiros entre o plano espiritual, o plano invisível, e o plano físico, o plano onde estamos nós encarnados. Aqueles que hoje chamamos de médiuns e que trazem, e que à época traziam, mensagens do plano espiritual. E se eles não acreditavam nos médiuns, como haveriam de acreditar nos espíritos? Porque os médiuns, eles podiam ver com os olhos da matéria. Como poderiam os espíritos avisá-los, trazer recomendações, orientações, sem os médiuns indispensáveis para transmitir a comunicação? E o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Inúmeras pessoas, ainda nos dias de hoje, se aproximam do fenômeno mediúnico ainda com a intenção da satisfação de interesses pessoais. Há mais de um século existe e está estabelecido um intercâmbio de forma mais intensa entre os dois planos. Entretanto, muitas pessoas permanecem
angustiados e ansiosos por não terem recebido ou até mesmo por não receberem de forma regular a mensagem direta de algum ente querido desencarnado, ou mesmo não receber uma orientação pessoal para alguma questão, alguma dificuldade que vem buscando esclarecer. E o que acontece por muitas vezes, e nós percebemos de forma a lamentarmos, que às vezes esse chega a ser o motivo de alguns virem a desacreditar na possibilidade da comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. E muitos chegando ao extremo de desacreditar na vida após a desencarnação, não compreendendo dessa forma que a missão da doutrina dos espíritos é nos fornecer a todos lições seguras para que tenhamos instrumentos para nossa transformação moral. E a fórmula para tal transformação, ela não é de cunho individual, e sim universal. Nós temos muitas oportunidades de escutarmos aqueles que se encontram no plano espiritual, através dos livros, de algumas mensagens e de tantas formas, porém, o trabalho de transformar essa lição em algo pessoal, íntimo, e que poderá fazer com que eu promova a minha transformação, esse trabalho é a parte que nos cabe, é o nosso esforço individual. Porque aí nós lembramos de quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus cumpre a sua missão. Aí está, de forma a não podermos negar, um manancial riquíssimo de lições, de orientações e de guias seguros para como nos conduzirmos. A questão é requisitar soluções, revelações para atender às nossas necessidades particulares. Esse é o ponto. Essa talvez ainda seja a grande dificuldade de muitos. Porque, na verdade, o importante é a nossa decisão quanto ao nosso caminhar, com os valores arrecadados por meio dessas mensagens, desses emissários, na direção da realidade eterna, com olhos de que a vida na Terra é passageira, mas que precisamos planejar durante todo o nosso processo reencarnatório o nosso despertar no plano espiritual. Porque da forma como aqui agirmos, aqui pensarmos, assim se conduzirá a nossa desencarnação. Porém, não nos esquecendo nunca, não estamos sozinhos. O plano espiritual se faz presente de forma incisiva, de forma a nos acolher, a nos abraçar através de todos os emissários que se propuseram a estar conosco na nossa caminhada. E a conclusão, para nos encaminharmos ao final das nossas reflexões,
é que nós precisamos ainda de inúmeras provas e passamos por elas no nosso processo reencarnatório, sendo tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria, algumas delas, e que em algum momento dos nossos vários processos reencarnatórios estaremos envolvidos com elas. E as nossas opções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estarão sempre ligados a essa questão da lei de causa e efeito. Faz a tua parte e o céu te ajudará. Durante a vida, escolhemos como será a nossa morte, entendendo que, como nos conduzimos no processo reencarnatório, podemos ter uma ideia de como será o nosso despertar espiritual no plano maior. E como essa morte, na verdade, não existe, pensamos nesse momento da passagem e que então possamos trabalhar para que ele seja, dentro ainda das nossas possibilidades, mais ameno, mais tranquilo, e que possamos buscar estar num local mais aprazível. A misericórdia de nosso Pai é infinita. Não estamos sozinhos para fazer as nossas escolhas, em que então nós possamos buscar nos guias espirituais, na codificação espírita, nos livros que são inúmeros, que apoiam a codificação, que nos trazem lições para todos os setores da nossa vida e que esse possa ser a base das nossas escolhas. Para terminarmos as nossas reflexões, então concluirmos o nosso estudo, lembremos quando Jesus nos disse: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta se abrirá, pois que o Pai não dá uma pedra ao filho que pede um pão, e nem mesmo dá uma serpente ao filho que pede um peixe. Deus respeita o livre-arbítrio que concedeu a cada um de nós. Os espíritos, eles podem se comunicar, eles podem nos orientar, entretanto, não podem nos obrigar a tomarmos decisões que desde já nos ajudaria a tomar posse da nossa felicidade futura. Essa é a nossa parte do trabalho. Esse é o nosso esforço. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção e fiquem com Deus. Queridos irmãos, embalados por estas palavras que acabamos de ouvir, vamos continuar sintonizados com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, para juntos agradecermos ao nosso Pai de infinita bondade e justiça. Senhor da vida, te agradecemos por este momento, por termos recebido diretrizes seguras para atravessarmos os instantes em que a dúvida e a incerteza se abaterem sobre o nosso espírito. Pai de amor, te agradecemos porque nos enviaste o nosso irmão Jesus, que com seus exemplos nos mostrou que o único caminho para chegar a ti é por meio da caridade. Caridade com os nossos irmãos, caridade com os nossos filhos, caridade com nossa família, caridade, Mestre, com todos aqueles que cometem equívocos contra nós e assim se desviam desse caminho reto traçado pelo nosso Pai. Jesus, Mestre querido, te rogamos que nos ajude a termos a força necessária para nos transformarmos, seguindo teu exemplo
e que essa mudança, Mestre, nos coloque cada vez mais próximos do nosso Pai e da felicidade que tanto buscamos. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre Jesus, que a sua paz esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus.